Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Andréia Artesanato Handmade Fashion. Esse vídeo aqui, essa abertura do vídeo, eu tô fazendo para fazer uma pequena correção, porque eu percebi um errinho que eu cometi lá no meio do vídeo, depois do vídeo editado e prontinho para enviar para vocês. Então, eu gravei esse iniciozinho para a gente fazer essa correção. Eu disse para vocês que para fazer a nossa capa de galão, nós vamos utilizar 50 quadradinhos iguais a esse. Então, na verdade, nós vamos usar 60. Por quê? Para o nosso galão, a altura dele são 5 quadradinhos, 3, 4, 5. E para a largura, não são 10, são na verdade 12, que é o que vai dar a medida que eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei no vídeo para vocês a parte onde vocês podem até fazer o molde, caso vocês prefiram fazer em tecido, em TNT ou em outro material. Tem também um molde no vídeo. Eu vou deixar o link do blog para vocês, caso vocês queiram imprimir o molde, ok? Então, resumindo, na parte do vídeo onde eu vou dizer para vocês que nós vamos fazer 50 quadradinhos, vocês corrijam aí, nós vamos fazer 60 quadradinhos. Então, é isso. Eu vou deixar vocês agora com o vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para você não perder nenhuma das nossas novidades. E 2021 tá chegando aí com muitas e muitas outras novidades aqui no canal. Bom vídeo para vocês! Olá, meninos e meninas! Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma capa para galão em crochê. Essa capa para galão é daquele galão grande. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês com a medida e o molde lá no blog, porque caso vocês prefiram fazer em tecido, com esse molde também você tem essa possibilidade. Para essa capa eu vou trabalhar com linha Cleia ou Camila e vou trabalhar também com agulha de 1,25 milímetros. E para essa capa, nós vamos trabalhar as florzinhas em cores diversas e a parte ao redor, onde nós vamos formar os squares, nós vamos usar fio branco. E aí, esse fio branco, eu vou trabalhar com a linha Camila, na cor branca, porque eu acho ela mais clarinha, acho o tom de branco dela mais adequado para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, aqui para o nosso miolinho, nós vamos começar trabalhando 8 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, nós vamos unir essas 8 correntinhas com um ponto baixíssimo. E vamos trabalhar um total de 12 pontos altos aqui, intercalados por uma corrente. Nós vamos fazer 3 correntes para subir. No caso, serão 4 correntes para subir. As 3 da altura do ponto e mais uma que já é o nosso intervalo. Pegamos a laçada, próximo ponto alto. Aqui já arrematei aquela sobrinha do início da linha. Uma corrente de intervalo. E mais um ponto alto. E aí, nós vamos na sequência, trabalhando até nós termos um total de 12 pontos altos. Então, aqui terminados os 12 pontos altos, eu vou fazer mais uma corrente de intervalo. E aí, eu vou prender naquelas 3 primeiras correntes que nós fizemos, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, com um ponto baixo. E aí, nós vamos andar até dentro desse próximo intervalo, aquela correntinha que nós fizemos entre os pontos altos da carreira anterior. E aí, eu vou fazer 3 correntes para subir
e vou trabalhar mais 3 pontos altos, porém sem fechar eles completamente. Então, nós vamos passar nas duas primeiras argolas do ponto alto, pegamos uma laçada, fazemos mais meio ponto alto e mais uma laçada e fazemos a metade do terceiro ponto alto. E aí nós temos um total de 4 pontos altos. E nós fechamos os 4, pegamos uma laçada e fechamos os 4 juntos. Aqui nós vamos fazer 3 correntes de intervalo. E no próximo espaço nós vamos trabalhar novamente 4 pontos altos fechados juntos. Então, nós vamos fazer a metade do ponto alto, pegamos uma laçada, fazemos a metade do segundo ponto alto, mais uma laçada e a metade do terceiro, mais uma laçada e a metade do quarto ponto alto, e aí nós pegamos uma laçada e fechamos os 4 juntos. 3 correntes de intervalo, e nós vamos manter até o final da carreira. Para a última pétalazinha, nós fizemos já as 3 correntes de intervalo, e aí nós vamos pegar uma laçada e aqui no 12º e último espacinho, nós vamos fazer um ponto alto completo. Pegamos uma laçada, vamos fazer o segundo somente a metade, o terceiro somente a metade, e o quarto e último também somente a metade. E aí nós pegamos uma laçada, fechamos os 4 juntos, mais 3 correntes de intervalo, e aqui onde nós fechamos o primeiro grupinho de pontos altos, nós vamos prender com um ponto baixíssimo, vamos fazer mais uma correntinha, e aí nós arrematamos o nosso fio. E agora nós vamos transformar essa florzinha em um quadradinho, trabalhando com a linha branca ao redor dela, para fazer os nossos quadradinhos, que vão ser a montagem da nossa capa. Essas aqui são as medidas da nossa capa. Nós vamos formar o corpo da capa com esse retângulo aqui, de 38 centímetros de altura e 89 centímetros de largura. E aí nós vamos fazer com ele um tubo, e aí na parte de cima nós vamos colocar esse círculo de 29 centímetros de diâmetro. Esse molde serve para vocês fazerem a capinha com tecido, e é também a medida que nós vamos usar para fazer a nossa de crochê. Então, aqui, já com as nossas florzinhas prontas, nós agora vamos transformar essas florzinhas em quadradinhos. Para isso, eu vou usar o fio Camila, na cor branca. Eu sempre gosto de usar a Camila porque eu acho o tom do branco mais clarinho, mais bonito. E aí, se vocês quiserem trabalhar com uma linha grossa, pode ser que altere um pouquinho nas medidas, mas vai ser uma diferença pequena. Mas essa capa a gente pode trabalhar tranquilamente com fios finos, que ela fica mais delicadinha. E aí, aqui onde nós arrematamos o nosso fio, nós vamos prender o fio branco. E aí, nós vamos virar pelo avesso e vamos arrematar, passando esse fio por 3 ou 4 vezes aqui sobre os pontos, até ele esconder essa pontinha, para ele não ter perigo de desmanchar. E aqui voltamos pro lado direito, e agora nós vamos trabalhar 3 correntes para subir, e aqui nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Essa primeira corrente nós contamos como ponto alto, fizemos o segundo e o terceiro. Vamos fazer 2 correntes de intervalo e vamos fazer mais 3 pontos altos dentro desse mesmo espaço, dentro dessa mesma base. Nós estamos trabalhando aqui dentro daquele espacinho das 3 correntes que nós fizemos na carreira anterior.
E aí nós vamos fazer 2 correntes, prendemos com um ponto baixo no próximo espaço. Três correntes. 1, 2, 3. Que eu vou prender no espaço seguinte. E novamente 2 correntes, que nós já vamos pegar a laçada e vamos direto para o próximo espaço, introduzindo a agulha, e vamos fazer outro grupinho daquele ali, de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Mais um ponto alto, 2 e 3. E aqui nós vamos trabalhar toda a volta formando um quadradinho. Então, o primeiro e o último, que unem diretamente os pontos altos, como o ponto alto já tem uma certa alturinha, por isso aqui que nós fizemos somente 2 correntes. E esse aqui, como ele sai do ponto baixo e termina no ponto baixo, por isso nós fizemos aqui 3 correntes. E aí nós vamos trabalhar dessa forma em toda a volta. Aqui nós já estamos chegando no final da última carreira, e vocês veem que ela já tomou uma forma de quadradinho. Então, aqui eu já fiz as 3 correntes, agora eu vou fazer novamente 2 correntes, e aí nós vamos fechar a carreira prendendo na terceira correntinha daquelas 3 correntes onde nós iniciamos ali os pontos altos. Prendemos com ponto baixíssimo, e aí nós terminamos a nossa primeira carreira. Nós vamos trabalhar mais 2. Então, para a próxima carreira, nós vamos repetir esses 3 pontos altos, sempre começando com 3 correntes para subir. 3 correntes, repito o segundo ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, repito o terceiro sobre a carreira anterior, e aí dentro daquele espacinho das 2 correntes que nós fizemos, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Duas correntinhas de intervalo, e aí dentro do espaço nós vamos trabalhar novamente um ponto alto, e mais 3 sobre os 3 da carreira anterior. Então, nós vamos fazer as 3 carreiras com 3, 4 e 5 pontos altos. Ele vai ficando dessa forma. E aqui nós vamos fazer novamente 2 correntes, prendemos com ponto baixo naquela primeira alça de 2 correntes que nós fizemos na carreira anterior. 3 correntes, prendemos na alça do meio, novamente 3 correntes, prendemos na próxima alça da carreira anterior, e agora nós vamos aqui para o ponto alto, então nós vamos fazer 2 correntes. 2 correntinhas, pegamos a laçada, e aí nós já vamos direto para os pontos altos. E aí nós vamos fazer igual nós fizemos o primeiro. Trabalhar os 3 pontos altos sobre os 3 da carreira anterior. 2 e 3. E no intervalinho, nós vamos colocar mais um, o 4º ponto alto. 2 correntes e repetimos os 4 pontos altos. E aí nós vamos fazer toda a volta. E aqui no final da segunda carreira, nós vamos fazer novamente 2 pontos altos, 2 correntes, e aí nós prendemos naquelas 3 correntinhas do início do primeiro ponto alto, nós prendemos com um ponto baixíssimo. E aí nós vamos começar a terceira e última carreira. Nós vamos fazer 3 correntes para subir, vamos trabalhar sobre aqueles 4 pontos altos da carreira anterior, 2, mais um sobre o terceiro, mais um sobre o 4º ponto alto, e dentro do intervalo nós vamos fazer o 5º e último. Vamos ter assim um total de 5 pontos altos.
E aí nós vamos fazer 2 correntes de intervalo. Vamos fazer novamente dentro desse espaço um ponto alto. E vamos repetir os 4, 1, 2, 3, 4, totalizando 5 pontos altos aqui. Um sobre o segundo, sobre o terceiro e sobre o quarto, com aquele primeiro que nós fizemos lá dentro, totalizamos 5 pontos altos. E aí aqui nós vamos fazer 2 correntes de intervalo, prendemos na primeira alcinha da carreira anterior com ponto baixíssimo, perdão, com ponto baixo. 3 correntes, prendemos na alcinha da carreira anterior com ponto baixo, mais 3 correntes, prendemos na alcinha da carreira anterior e mais 3 correntes. Prendemos também na carreira anterior. E agora nós vamos para os pontos altos, nós vamos fazer 2 correntinhas, pegamos a laçada e trabalhamos sobre o primeiro ponto alto. E aí nós vamos fazer isso até o final da carreira e nós vamos fechar o nosso quadradinho. Vou mostrar para vocês como nós vamos fazer a união das florzinhas. Olha só que bonitinho que fica a junção das 4 florzinhas. Ela vai fazer esse desenho aqui como uma florzinha. Olha que perfeitinho. E aí, o nosso primeiro quadradinho, nós vamos fazer as 3 carreiras, vamos fechar normalmente, e aí, quando nós chegamos lá no finalzinho da terceira carreira, nós vamos fazer mais uma correntinha, arrematamos o ponto, do jeito que eu já ensinei pra vocês, e aí nós passamos o fio por vários pontinhos, até a gente esconder o fio, por pelo menos 3 ou 4 pontinhos, e deixamos um quadradinho livre. A partir do segundo quadradinho, a gente já vai trabalhando com a parte da união. Então, esse daqui que nós estamos iniciando, eu já fiz um dos lados, e aqui esse lado, nós já vamos trabalhar prendendo ele lá. Então, aqui eu fiz a metade da parte fechada, da parte o cantinho do nosso quadradinho, fazendo aqueles 5 pontos altos. E aqui onde nós temos 2 correntes de intervalo, eu fiz uma corrente, e aí nós vamos aqui para a próxima florzinha, e com ela pelo lado direito, eu vou unir dessa forma, colocando o lado avesso, e a minha com o lado direito voltado para mim. Então, lados direito para fora, e aqui dentro, avesso e avesso. E aí, nós vamos prender com um ponto baixo, bem no intervalo onde nós fizemos aquelas 2 correntinhas na florzinha que eu já tenho pronta. Eu vou tentar fazer bem devagar para vocês entenderem melhor. E aí, eu pego mais uma correntinha, pego a laçada e eu retorno para essa florzinha marrom que eu tô trabalhando agora. E nós vamos fazer como nós fizemos nas carreiras anteriores. Um ponto alto aqui dentro do intervalo. E mais os pontos altos sobre os pontos altos da carreira anterior. Totalizando 5. 2. 3. 4. E 5. Aqui onde nós trabalhamos 2 correntes, nós vamos dividir também. Então, nós vamos fazer uma corrente, prendemos lá naquelas 2 correntinhas da florzinha verde, que é aquela que já estava pronta. Mais uma corrente, e aí nós retornamos aqui para essa alcinha e prendemos com um ponto baixo. Onde nós fizemos 3, para ficar mais fácil para dividir, nós vamos transformar elas em 4. Então, eu vou fazer 2 correntes, prendo lá naquela primeira alcinha, mais 2 correntes. Então, nós transformamos a de 3 correntinhas em 4 correntinhas. Eu fiz 2 para ir e 2 para retornar. E aí, nós retornamos aqui e fechamos com ponto baixo. Mais 2 correntinhas, eu vou para a flor anterior
e prendo com um ponto baixo. 2 correntes, retorno para a florzinha marrom e prendo com um ponto baixo. Novamente 2 correntes, prendo lá na alcinha da primeira flor e 2 correntes, eu retorno e aí eu vou prender aqui naquela das 2 correntinhas. E agora eu vou chegar naquela alcinha de 2 correntinhas, então eu vou dividir em uma corrente, prendo lá, e mais uma corrente, que eu vou pegar ela laçada e já vou direto para os pontos altos. Um ponto alto sobre o terceiro. Um ponto alto sobre o quarto ponto alto. Um ponto alto no centro do intervalo. E aí eu vou fazer uma corrente, vou lá naquele intervalinho do cantinho do quadradinho anterior, prendo com um ponto baixo, mais uma corrente, retorno, e aí aqui eu vou fazer mais um ponto alto dentro desse intervalo. Aqui a minha linha ficou com um nozinho, mas eu vou dar continuidade para vocês, só para eu não ter que cortar o vídeo, mas no vídeo real a gente vai tirar esse nozinho, arrumar esse fio direitinho. E aí nós vamos dar continuidade, trabalhando o ponto alto sobre cada um dos pontos altos, e vamos finalizar todo esse quadradinho. E aqui onde nós vamos emendar a parte de baixo, nós vamos emendar de 2 formas. Vamos emendar essa lateral e essa lateral, sempre trabalhando da mesma forma. E aí nós vamos trabalhar um total de 50 flores. Aqui eu trabalhei com elas com cores diversas, mas vocês podem fazer a peça toda branca, as flores todas iguais, da maneira que vocês preferirem. Porque nós vamos fazer ele dessa forma, ele vai dar exatamente aquela medida que a gente precisa. E aí eu volto com vocês pra gente fechar a última carreira e a gente começar a trabalhar o acabamento e também a parte de cima.